Onde eu vejo o pessoal que tá entrando? Ninguém entrou ainda? Olá, pessoal. Todo mundo já começou a entrar aí. Boa noite. Tiago, equipe da Criogênesis. Laís. Boa noite, pessoal. Já. Como é que tá? Só os três, né? Já entraram. Olá, Olá, doutora Érica, tudo bem? Como é que vai? Boa noite a todos. doutor Nelson, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, doutora Érica. Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. Então vamos bater um papo gostoso hoje, né? Vamos lá, Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Eu vou começar a contar um pouquinho para vocês aí que estão nos ouvindo sobre como tudo isso começou, né? Para quem ainda não sabe da história. Eu tive filhos prematuros extremos, gêmeos, sou cirurgiã dentista. E quando eu fui ter o parto prematuro extremo, para minha surpresa, eu não pude coletar as células tronco do cordão umbilical, porque eles eram prematuros extremamente. Com 26 semanas, eles nasceram. E eu fui surpreendida com a notícia de que eu não poderia coletar pela prematuridade extrema. Fiquei bastante surpresa e um pouco frustrada. E aí, quando foi agora que eles estão com 6 aninhos, e Rafaela perdeu o primeiro dentinho semana passada, me veio aquele aperto no coração e, ao mesmo tempo, uma alegria de saber que é a minha segunda chance, que eu tenho mais uma chance de poder guardar aí as células tronco das crianças numa segunda chance, onde o meu coração ficou um pouco mais aliviado, onde a Rafaela querendo guardar o dentinho para a fada do dente e a mãe pensando, espero amanhã para chamar a criogênesis para coletar a célula, o que eu faço? Meu coração de mãe preferiu deixar ela viver o sonho da fada do dente e ficar tranquila esperando que tem outros dentinhos para cair. Então, convidei vocês para ter esse bate-papo gostoso, explicar para todas as mães, avós, tias, familiares, que nem imaginam que essa situação existe e que é permitido coletar a célula-tronco de um dente de leite, de um dente descido, né? Então, eu vou começar apresentando vocês, tá bom? Dr. Nelson Tatsui, médico, hematologista, professor assistente da USP, diretor técnico da Criogênesis. E o Tiago Seguti, farmacêutico, especialista em hemoterapia laboratorial e doutorando em biotecnociência. Por quê, né, Tiago? Por que armazenar células tronco da polpa de dente descido ou dente de leite? Né? Eu sempre trago comigo agora essa frase, que vai ser o meu bordão, que eu vou levar para salvar vidas de crianças com problemas, pensando em doações, pensando no futuro que está próximo. Para muita coisa que ainda não existe, eu tenho certeza que vai ter solução. Com certeza. Então, por que a vida sempre tem mais uma chance? Eu acho que esse é um dos motivos principais, não é? Isso. E a parte técnica, eu vou perguntar um pouco mais para vocês, da Criogênesis, para explicar para nossos telespectadores, tá bom? Vou começar perguntando para você, Thiago, né? Doutora Érica, só um minutinho. Acho que tem que pedir novamente a solicitação para o Dr. Nelson, que ele saiu. Tá. Ele deve ter caído da live. Tá. Vamos lá, então. Desculpa, Dr. Nelson. Vamos lá. Entrou? Tá entrando. Acho que ele tá com conexão um pouco ruim.
Sinal. É. Bom, acho que a gente pode ir conversando. Vamos conversando. Que nem a doutora falou, né? O legal que da polpa de dente tem essa opção de você coletar mais de uma vez, né? Então, por que coletar células-tronco? As células-tronco, elas são células jovens, então ela tem essa capacidade de autorrenovar, ou seja, ela se multiplica, né? Dando a origem para as mesmas células, ou também se diferenciar em outras células específicas, né? Então, uma célula-tronco, ela consegue se diferenciar em condrócitos, se diferenciar em células musculares, em osso, gordura. Então, você tem uma gama de células que você pode aproveitar desse benefício, né? Então, eu acho muito importante pensar nisso, porque você está revivendo a parte da medicina regenerativa, né? Muito bem. E, normalmente, nós vamos escutar certas perguntas, né? Por que coletar células-troncos do dente do meu filho, né? Como eu realizo esse procedimento? Eu falo diretamente com o cirurgião dentista ou um profissional capacitado, ou eu entro diretamente em contato com a criogênese? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte técnica. Primeiramente, né, o cliente ele vai entrar em contato com a criogênese, o pessoal do atendimento vai passar toda a orientação de como deve ser feito essa coleta, e após o contato, a criogênese ele vai entrar em contato com o dentista, né, da paciente, ou mandar algum dentista credenciado, né? Então, tem essas opções. Depois que entrou em contato com a criogênese vai fazer o treinamento com o dentista e passar todas as orientações de como coletar esse dente. Outra dúvida que recentemente até me perguntaram, para fazer a coleta do dentinho descido, esse paciente tem que previamente fazer algum exame? Sim. Pela Anvisa, eles exigem, né, fazer a sorologia da criança, né? Então, antes de fazer a coleta, a criogênese ela manda uma carta, né, pedindo, solicitando esse exame. E após a coleta dessa amostra, o dentista já pode fazer a extração do dente. Então, tem... Uma dúvida frequente dos pais. Como eu vou escolher o dentinho do meu filho? Qual o dentinho que eu vou escolher para guardar como célula-tronco? Isso. Então, quando o dente tiver, né, o dente de leite, o dentista vai fazer a radiografia, né, dos dentes, e ela vai escolher aquele dente que tiver 2/3, né, pelo menos 1/3, quer dizer, da raiz, porque o que precisa? A raiz, ela tem a polpa dentária dentro dela, e ela tem que estar intacta. Então, é importante realizar essa radiografia para ver se ainda tem a câmara pulpar e que a polpa esteja intacta dentro dela, né? Por isso que a gente pede pelo menos 1/3 da raiz. E logo após a extração, é legal orientar também que todo esse procedimento tem que ser em campo estéreo, com luva estéreis. Então, antes da extração do dente, colocar um pouco de clorexidina, né, na região. Para fazer asepsia. Isso, para fazer asepsia. E a criogênese, ela fornece um tubinho onde tem a solução de transporte. Essa solução, ela tem vitaminas, tem antibióticos que vai evitar a contaminação do dente. Então, logo após a extração, o dentista vai pegar esse dentinho e colocar nessa solução. A enfermeira da criogênese, ela vai até o local, né, até o consultório da dentista e levar esse kit. Aí a dentista vai colocar dentro desse tubinho e vai voltar para a criogênese. Aqui na criogênese, a gente vai fazer toda a parte do laboratório. A gente vai extrair essa polpa do dente, fazer um procedimento nela e colocar dentro de umas garrafinhas específicas, onde vai ter meio de cultura e antibiótico, algumas vitaminas juntos, né? Então, essa polpa, as células que estão dentro dela vai migrar para fora e elas vão começar a se expandir. Tá me ouvindo? Estou. Doutor Nelson não entrou ainda? Não, ainda não. Ele solicitou? Ele está solicitando, nós estamos aceitando e ele não está conseguindo sinal. Poxa, deve ser a conexão, né? Só se ele ficar com você aí. Vocês estão próximos? Não, ele está na casa dele. Ah, tá.
Poxa. Bom, vamos seguir, né, para responder mais algumas perguntas. Por exemplo, o paciente vai chegar para o cirurgião dentista e vai perguntar. Na verdade, essa pergunta mais frequente são dos meus colegas. Eu, não sendo odontopediatra, eu posso extrair o dente de uma criança para enviar ao laboratório criogênesis? Sim, pode. Por isso que esse contato com a criogênesis, né? Então, a equipe da criogênesis vai entrar em contato com o dentista e passar todo o treinamento. Esse treinamento consiste, né, na importância de usar luva estéreo, fazer a asepsia do local, orientar também a questão de logo extrair o dente e colocar nessa solução de transporte, né, nesse meio de cultura, para que esse dente venha para a criogênese com menos possibilidade de contaminação. Então, a equipe técnica ela passa toda essa orientação para os dentistas, né, e também para os pais. Tiago, a partir do momento que o cirurgião dentista fez a extração do dente, colocou no meio para conservação, que vocês vão levar sob refrigeração até o laboratório. Conta um pouquinho para a gente, a hora que chega as células aí. Isso. Qual o primeiro momento, o que você faz com aquele dentinho, passo a passo. O dentinho, e as mães têm muita curiosidade também, não só os cirurgiões, como as mães. Imagino que sim. Então, eu tenho algumas amostras aqui. Doutora, o doutor Nelson ele está tentando entrar em contato, mas não está aceitando. Eu acho que tem que apertar o botãozinho de aceitar. A gente está aceitando. Está aceitando? Vamos. Acho que ele não está com conexão. Deve ser problema de conexão, né? Não está aceitando mesmo, né? Tá vendo? Ah lá. Pronto, agora vai, hein? Pronto. Vê se ele consegue agora. Consegue falar com isso? Ele está tentando entrar. E se fechar e abrir de novo? Bom. Quer fechar? Quer que eu feche? Não, eu acho que a gente pode tentar continuar, ele vai tentando, né, entrar. Podemos continuar? Podemos. Então conta pra gente aí em detalhes, a hora que chega aquele dentinho lindo, que a mãe tá com o coração na mão, primeiro dentinho do filho, tem que escolher entre a fada do dente ou enviar para a criogênese para reservar célula-tronco. Então, quando o dente chega pra gente no laboratório, a gente extrai aquela polpa, né, do dente. Então, na polpa, ele é bem pequenininho, né? Então, a gente faz um procedimento nessa polpa e coloca dentro de uma garrafinha, que é igual essa garrafinha aqui. Tá vendo? Né? Então, aqui ela vai ficar dentro desse meio de cultura, crescendo. Né? Então, ela vai se multiplicando nessa superfície da garrafinha. Né? Então, elas vão se multiplicando, a gente coloca dentro da incubadora. Essa incubadora, ela simula o corpo humano. Então, ela vai ficar em 37 graus, 5% de CO2, né? E a cada 2, 3 dias, nós vamos analisando essas células e substituindo esse meio de cultura para um meio de cultura novo, e essas células vão se multiplicando. E após 4 semanas, aproximadamente, nós retiramos essas células e criopreservamos elas. Ou seja, colocamos no nitrogênio líquido. Então, elas ficam armazenadas. Isso. Ele fica mantido a menos 196 graus. Para criopreservação. Isso. E essas células podem ser mantidas por quanto tempo? Quanto tempo eu posso precisar? Porque, assim, as células-tronco, talvez não tenham... A maioria dos pacientes não se anime, porque a gente sempre pensa, eu nunca vou precisar usar, Né? Então, eu sempre falo que é uma tecnologia que a gente tem que fazer e adquirir para realmente nunca precisar usar. É como um seguro de qualquer coisa que você faça na sua vida, você faz para você não precisar usar. Sim. Ok, e se um dia você precisar usar? E se a medicina evoluir de uma tal forma que você
pode precisar usar. Então, acho que a gente tem que pensar nesse futuro próximo, nos nossos e nos outros. Com certeza. Em teoria, essa... E aí eu te perguntei, quanto Isso. tempo pode ficar armazenado? As células, elas ficam em tempo indeterminado nessa temperatura, né? Porque quando nós colocamos células no nitrogênio líquido, você diminui muito o metabolismo celular. Então, quando você tira essas células, descongela, né? E coloca em cultura, elas voltam a se multiplicar novamente. Então, é importante sempre analisar a viabilidade celular após os anos, né? Mas por tempo determinado. Até hoje, tem trabalhos que você pega células que foram preservadas há 10, 15 anos e elas ainda estão viáveis. Né? Então, quais são os testes que vocês fazem para comprovar a qualidade dessas células-tronco? Isso. Armazenadas durante esse tempo. As células-tronco, elas crescem, então, né, em cultura. E antes de armazenar elas, a gente faz alguns testes. O primeiro teste que nós fazemos é a parte da morfologia. Então, a gente vê as características morfológicas dessas células. Depois, nós fazemos testes de viabilidade celular, para ver quantas células estão viáveis, né, vivas dentro dessa cultura. Depois nós caracterizamos elas por uma técnica que chamamos de citometria de fluxo, que ela vai quantificar quantas células tronco tem naquele meio. Depois nós diferenciamos essas células em 3 linhagens celulares, que é o condrócito, o osso e gordura. Então esses testes, eles garantem que o que nós estamos armazenando são células tronco mesenquimais. E além desses testes, como nós fazemos cultura celular, precisa fazer também a citogenética, né, dessas células, e também fazer teste de endotoxina, micoplasma, ver a parte da contaminação. Então, todos esses testes feito antes da criopreservação delas. Tiago, o pessoal está perguntando aqui se existe a possibilidade de, depois de colhidas as células tronco, ocorrer a perda dessas células durante ou após o armazenamento. Então, é muito importante. De criopreservação. Isso, é muito importante que essas células sempre estejam na temperatura muito baixa, que é a temperatura do nitrogênio líquido, né, que é menos 196 graus. Existe a possibilidade, se tirar o frasquinho, se deixar em temperatura ambiente, você acaba perdendo as células, né? Por isso que nós contamos no laboratório monitores, né? Então é sempre monitorado a parte da temperatura, que estão os tanques, né? A gente tem um sistema que é um sistema automatizado de alarme, então qualquer problema de nível de nitrogênio, de temperatura, vai soar alarme, então a equipe técnica tem todo o tempo para sempre garantir que aquela amostra sempre estarão na temperatura adequada. Mais um motivo de saber qual a empresa e a idoneidade da empresa onde você está fazendo a preservação e a criopreservação das suas células. Isso, a idoneidade da empresa. Em relação a isso, as mães têm essa dúvida. Por exemplo, ela foi lá, coletou as células de um dentinho. Caso aquele dente... em quanto tempo ela vai conseguir saber se está tudo ok, se ela precisa coletar de mais dentinhos daquela criança, se ela pode incluir todos os dentinhos numa mesma coleta... se vão sendo armazenados separadamente. Como que é feito esse controle de vocês? De um mesmo paciente e de mais de um dente? Então, a polpa de dente, né? Como o dente ele vem do consultório, às vezes o dente vem um pouco contaminado, né? Então, o primeiro problema é a parte da contaminação desse material que vem pro laboratório, né? Porque mesmo com antibiótico nesse meio de cultura, de transporte, às vezes essa bactéria é um pouco resistente e não acaba matando essas bactérias. Então, o primeiro problema é esse, né, da contaminação. Então, o ideal é, se tiver mais de um dente, mandar 2, 3 em frascos diferentes, né, para que no laboratório a gente consiga separar esse material, né. Mas, por isso é importante sempre o treinamento do dentista para que faça da forma estéril, né? Usar as luvas estéreis, usar um meio de cultura adequado, para que não tenha esse problema.
Dr. Nelson não conseguiu entrar ainda. Ele disse que está bloqueando. Ele falou que está bloqueando quando ele pede o convite. Ele vai tentar entrar no Ele vai tentar entrar pelo N Tatsui, pelo perfil Nelson Tatsui. Agora entrou. Entrou? Não, mas eu... Você apertou aí? Eu não apertei, eu só minimizei. Entendi. Entrou e saiu. Bom, vamos seguindo com mais dúvidas. Como é feito o processo da expansão celular? Tá. Então, essa polpa, quando vem no laboratório, né, a gente faz um processo enzimático, ou seja, a gente tenta expor o máximo possível essas células, né, dessa polpinha, e nessa garrafinha que eu mostrei anteriormente, ela vai crescendo aqui dentro. Então, tem esse meio de cultura, né, que nós vamos trocando periodicamente. Depois de 4 semanas, nós tiramos essas células dessa garrafinha, né, e colocamos dentro desse tubinho que nós chamamos de criovário. Procura N. Tá. Eu acho que agora ele entrou, né? Esse Dr. Nelson hoje tá difícil, hein? Ele solicitou? Não. Consegue convidar ele? Oi, tudo bem? Olá! Que Desculpa o bom, transtorno. doutor! Que agora deu certo. Engraçado que eu não estava... Eu penei aqui, eu estou suando. Porque Posso imaginar. Tive que chamar até meu vizinho que entende isso, mas assim, aqui de escritório. Mas ele falou que o problema é que eu estou entrando por via empresarial, provavelmente eu não ia conseguir mesmo, tá? Olha só. Tem algum problema aí que tem que resolver. E aí ele falou para me mandar pelo meu particular. Aí não tem bloqueio, entendeu? Que bom. Acabei solucionando desta forma. Desculpa esse transtorno. Imagine, doutor. Você chegou na hora certa. Realmente não é Chegou do meu na hora perfil, certa. né? Entendeu? Eu Seja agradeço. bem-vindo. Doutor, pergunta para o senhor agora. Eu estou entrando meio no voo, porque eu acabei não acompanhando para tentar solucionar a situação. Não, mas isso, o senhor vai tirar de letra ajudar, aí. É o seu assunto. Tá, a Criogênesis apresenta certificações que garantem a qualidade dos serviços oferecidos aos nossos pacientes? Isso aí é o seguinte, né? Eu sou um dos fundadores, né, junto com um colega meu chamado Luiz César Spirandelli. E nós somos médicos, né, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E, obviamente, o meu convívio com o transplante sempre foi buscar fazer o transplante tradicional, né, em crianças, em adultos. E essa empresa veio em decorrência desse conhecimento, porque eu comecei a perceber que células-tronco era uma novidade, sem querer entrar nas promessas exageradas, mas sempre foi uma novidade na época e os pais estavam mandando para fora. Então, há 19 anos, nós começamos a fazer a criopreservação, a guarda desse material. É muito bonito ver esse papo, porque é um papo muito interessante, porque continua sendo uma situação muito interessante o uso das células-tronco. Só que tem um grande problema, doutora Érica. Os principais protocolos não se situam no nosso país. Eles estão ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, nos principais países, Japão, Coreia do Sul e a China. E o que está acontecendo é que esses principais protocolos solicitam o envio do material somente de clínicas que possuem um critério de qualidade sob leis de países onde o alvará sanitário é muito sério, como o americano. E a Criogênesis, por sorte e por muito esforço nosso, ela recebeu, inclusive numa visita recente e dura, com 3 profissionais norte-americanos, aliás, um canadense e 2 norte-americanos, o nosso credenciamento com a Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue, que é um alvará de qualidade internacional. Ou seja, isso quer dizer, no final, que todos os nossos produtos podem ser exportados
para qualquer país do mundo, mesmo se eles solicitarem o mais alto alvará sanitário, que é o critério da Associação Americana e da FACT europeia. Ou seja, no caso do meu filho, se surgir alguma coisa de pulmão para ele fora do país, vocês podem enviar as células tronco dele armazenadas aí para uma cirurgia fora do país. Sim, exatamente. Eu vi Vai que no entrar começo com uma você tava... tramitação totalmente regularizada. Exatamente. Acho que esse é um ponto crucial, né, para Com tranquilizar certeza. os pais, porque o importante, no começo é fácil, né, doutora Érica, prometer. Eu acho que prometer coleta, prometer que tudo é certo, nós vamos fazer o melhor possível, isso é muito fácil de falar. Sim. O melhor critério é quando pessoas de fora, que vêm com a alçada de até mais de reprovar do que aprovar, chegam aqui duramente e falam, não, vocês estão aprovados. E com isso, a sua célula chega viva no local. Porque de nada importa coletar, tirar o dente, fazer todos os critérios que o Tiago provavelmente deve ter falado até agora. E aí, na hora que a senhora vai usar, na hora que o pai vai usar, no momento mais doloroso que ele deve estar vivendo, tentando salvar, inclusive, a vida do seu filho, né? Exatamente. E aí, chega nessa hora, o banco de polpa de dente fala que a célula não está tão viva assim, é muito estranho, né? Sim. Ou chega lá nos Estados Unidos e fala, olha, vou te falar uma novidade. Nós aceitamos seu filho para o protocolo, mas o banco onde a senhora guardou as células, nós não podemos aprovar, porque nós não temos segurança nenhuma de nenhum agente do nosso lado que realmente diga para nós que eles seguem protocolos corretos. E eles têm razão com isso, sabe, doutora Érica? Porque a gente sabe a realidade não só do Brasil, como de todos os países. Sim. Há empresas e há empresas. Sim, profissionais e profissionais. Exatamente. Então, falar, é como eu falo, julgar a mim mesmo é fácil. Eu quero que seja julgado por organismos internacionais. E eles que digam se nós estamos certos ou não. Acho que esse é o ponto principal. Não, mas assim, eu estou bem encantada com a empresa que eu escolhi para fazer o armazenamento dos meus filhos e futuramente ajudar muitos pais a fazerem o mesmo. Eu, como profissional, fazendo a extração desses dentes, ou qualquer outro profissional, colega meu, a incentivar os pais a fazerem essa coleta. Eu não sei se por coincidência ou não, eu fiquei muito sensibilizada e emocionada de saber que eu tinha essa segunda chance, porque eu não acreditava mais que eu fosse conseguir, por eu ter tido meus filhos tão prematuros extremos e ter perdido a primeira chance. Então, quando o Tiago e a Sinara foram até mim, me esclarecendo tudo, na época das minhas dúvidas, assim, foi um divisor de águas para mim. Então, eu espero, com essa live de hoje, poder esclarecer mais um pouquinho para todos os pais e mães que têm dúvidas, colegas profissionais que têm vontade também de abraçar essa causa aí, porque é uma causa divina. Nós temos que acreditar. Acreditar em algo que pode ser não tão concreto hoje, mas que eu tenho certeza que no futuro próximo muitas doenças estão sendo solucionadas através das células tronco. Dr. Nelson saiu. Caiu o sinal dele? Deve ter caído de novo. Deve ser a conexão, viu? Né? Deve ser a conexão. As coisas... Pronto, acho que agora vai de novo. Deve ser, mas deve estar num lugar ruim. É. Agora foi. Agora foi. Dr. Nelson. Oba! Eu só queria deixar claro, doutora Érica, que na criopreservação nós não mexemos com o Instagram, senão os pais não vão confiar na gente. Porque eu percebi. Já é a segunda ou terceira vez. Dessa forma, o senhor está me sabotando, hein, doutor? Então, pois é, mas felizmente nós não usamos Instagram para criopreservar. Eu garanto para os pais e seus seguidores. Mas é incrível. Doutor Nelson, não se preocupa. Nós estamos na era dos cringes, não é assim? Exatamente. Os jovens falam da gente. Bom, doutor Nelson, eu quero a sua visão. O procedimento, como ele é realizado, o procedimento de criopreservação das células-tronco mesenquimais da polpa do dente? E por quanto tempo essas células-troncos podem permanecer armazenadas, na sua opinião? O Tiago já falou um pouquinho.
já antecipou a sua palavra, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho também. De qualquer, assim, a célula-tronco mesenquimal vem de um conhecimento da célula-tronco hematopoética, que é aquelas produtoras de sangue. E a gente faz criopreservação desde a década de 50 do século passado, e é descongelado e se faz o transplante de uma maneira muito segura. Obviamente, esse conhecimento da criopreservação, e criopreservação é levar essa célula até menos 190 graus Celsius. É extremamente frio. O ideal seria, por incrível que pareça, Érica, é levar essa célula até 273 graus Celsius. Nossa. Que é o 0 graus Kelvin, né? Que isso poderia até frear todo o metabolismo. Então, o objetivo da criogênese dos melhores bancos de polpa de dente é tentar desacelerar o metabolismo de forma com que ele não envelheça em temperaturas ultrafrias. E qual técnica que nós usamos e que foi recentemente aprovado pela Associação Americana? É usar o mínimo possível de um produto que faz com que a água que está dentro daquela célula, que toda célula tem água, principalmente células de uma pessoa tão jovem, que é uma criança, que é um bebê. Então, essa célula, embora ela se cristalize, ela não consegue formar cristais a ponto de estourar. Então, essa célula consegue viver por décadas dentro de um estado sólido, nessa temperatura ultrafria. Na minha opinião, Érica, é claro que eu não posso prometer para os pais que uma célula criopreservada dura para o resto de todo o tempo, por 100, 200 anos. Mas eu posso assegurar que com a técnica que nós estamos utilizando, baseado nos principais protocolos, baseado nos principais usos clínicos, ela consegue viver várias décadas. Baseado no conhecimento do transplante, que usa-se comumente essas células, provavelmente ela vai viver mais de 50 anos de forma bastante tranquila. Desde que, isso é importante, desde que esse banco tenha um controle contínuo da temperatura onde essas células estão. Isso quer dizer, em nenhum momento de qualquer segundo, de qualquer data, pode-se perder o controle dessa temperatura. Isso é muito exigido por nós e pelas entidades dos quais pedem essas células para uso. É um ponto crucial. Eu acho que o senhor acabou de responder a pergunta da Kelly, que está fazendo essa pergunta. E se ela tiver mais alguma dúvida, ela pergunta para a gente. Mas eu acredito que foi bem esclarecedora a sua resposta. Aquele pai que chega para o senhor e fala assim, ou para o cirurgião dentista, ou para o doutor Nelson, meu filho perdeu o dentinho há alguns dias. Eu posso utilizar aquele dentinho que eu guardei lá em casa, num potinho, para obtenção das células-tronco? É uma pergunta que parece simples, né? Parece. Mas é muito complexa, porque eu gostaria muito de poder responder para esse pai que poderia, porque é uma moda, né? Antigamente eu tinha alguns dentes que caíram, obviamente, nessa idade, e minha mãe guardava, até mumificava esse dentinho em gases e guardava como lembrança. E na época, em virtude da dificuldade, ela não conseguiu colocar como um pingente, que era o sonho dela, colocar meu dente num pingente. Mas o problema é que toda célula é um ser vivo, como nós. Então, quando o dente cai e é deixado exposto ao ambiente, há o ressecamento desse tecido. Então, a célula começa a perder água, perder água, perder água. Além de perder água, ela é exposta a um ambiente que, embora a gente não esteja vendo bactéria, vírus e protozoários, todo o ambiente existe muita coisa que contamina. Então, infelizmente, esses dentes que são deixadas por dias sobre guarda, mesmo sendo muito bem guardada, ela não é um produto bom para fazer esse procedimento. Não dá para processar. Ou seja, essa célula vai estar morta, então não tem como trazer essa célula morta para a vida. Por isso que é necessário profissionais como a senhora, que têm a visão de remover o dente de forma cuidadosa, não antecipada, para poder fazer com que esse dente chegue no laboratório com o mínimo de contaminação possível e com uma avidez de célula, uma presença de células lá em cima, ou seja, em alta concentração. Acho que esse é o ponto principal. Com certeza. Doutor,
Oi. Outra dúvida. Se existe um número mínimo de células para serem armazenadas? Puxa, essa é uma pergunta... essa consegue ser mais difícil que a anterior. Porque eu vou ser muito sincero com seus seguidores, porque eu sempre falo em qualquer live, em qualquer entrevista, em qualquer aula que eu tenho ministrado, é dizer que esses protocolos que estão sendo utilizados, células-tronco, no sentido de regeneração, eles são protocolos experimentais. Com isso, eles estão em fases 1 e 2 dos protocolos internacionais clínicos. Embora esteja usando para seres humanos, a avaliação hoje, em primeiro lugar, qual é? Segurança. Será que essas células põem em risco a vida de um ser humano, por mais que ele esteja muito doente? Será que você não vai acrescentar um risco? Esse é o ponto crucial desses protocolos. Avaliar a segurança. 2, será que essas células... qual o número de células, qual a dose adequada de células para fazer algum efeito clínico ou trazer algum malefício, algum efeito colateral? Então, essas avaliações estão sendo feitas. O que eu tenho orientado ao Dr. Tiago, aqui presente, do qual tenho a máxima confiança, é fazer com que essas células sejam expandidas o máximo possível, para nem ficar tão pouco ou abaixo de 5 milhões, no sentido de não poder expandir futuramente, e também não tão baixo, a ponto de evitar ou de não ser aceito num protocolo internacional que tem usado entre, no mínimo, 1 milhão a 2 milhões por milímetro cúbico, mas também não tão alto a ponto de colocar em risco divisões sucessivas e a ponto de alterar a comunicação genética dessas células. Portanto, doutora Érica, eu peço desculpas em eu não poder falar um número absoluto. Mas nós temos preservado em torno de 5 milhões, que eu acho que é um número bastante adequado para fazer toda modalidade futura. Ou aumentar um pouco, ou realmente usar menos que essa dose. Tem uma seguidora aqui perguntando se apenas um único dente é o suficiente para a criopreservação das células-troncos do filho dela. Uma ótima pergunta dessa seguidora, parabéns, é uma pergunta crucial. Embora eu acredite que com as técnicas que hoje nós temos na criogênese, que um dente possa ser, veja bem, possa ser o suficiente, eu tenho orientado os pais e ao Dr. Tiago, e eu não sei se ele aceita essas minhas indicações, mas a gente tem tido sucesso com isso, mas é ter mais que um dente, se possível, tá certo? Por quê? Mais uma vez eu falo, a minha experiência em transplante de medula óssea me diz, no tradicional transplante de medula óssea, me diz que, embora exista um mínimo de célula, doutora Érica e a nobre seguidora, a gente sabe que quanto mais células, potencialmente melhor será o resultado clínico. E mais que isso, doutora Érica, a gente tem visto, mesmo nas doenças pulmonares, que parece que seu filho sofre, a gente tem visto que muitas autoridades internacionais, veja bem, em termos experimentais, têm notado e têm sentido durante a evolução, obviamente são poucos pacientes ainda, mas esses poucos pacientes já prenunciam que talvez seja necessário mais que uma dose. Às vezes, entre uma semana e outra, avaliar doses extras, doses suplementares. Com isso, é melhor assegurar uma maior quantidade de células. Ter mais do que uma amostra. Perfeito. Isso garante mais até, eu acho que, no meu ponto de vista, sim. Interessante. Doutor, tem outra pergunta que também parece óbvia, mas adultos perguntando se eles também podem coletar as células-tronco de dentes. Olha, não é óbvio, não. É uma pergunta inteligente desses seguidores. Se eles também podem se aproveitar dessa tecnologia. O nosso protocolo, basicamente, é voltado ao dente de leite, tá certo? Nós temos a base do nosso protocolo, age, obviamente, em dentes
não de dente de leite, dentes de adulto, vamos dizer assim. Perdoe meu modo de falar, doutora Érica, que é a sua área, eu sei que a senhora é super especialista nisso, mas os dentes que não são de leite, eles têm que ter um outro tipo de cuidado. Nós temos capacidade de fazer isso, mas ainda não está no nosso escopo. Nós estamos pensando nisso, mas não é só pensando comercialmente. Longe disso, porque a minha preocupação é a parte técnica. Então, o problema de você coletar nas fases mais adultas é que o adulto, por mais que ele se cuide, essa célula ela está sendo exposta às intempéries ambientais. Entendeu? Aqueles que não se cuidam, então, obviamente, essas intempéries podem ser tabagismo, pode ser uso de remédios como corticoide, pode ser alimentações, às vezes, não tão adequadas. Obviamente, tudo isso envelhece o nosso corpo e, mais que isso, envelhece as células que compõem o nosso corpo. Então, quanto mais velha a pessoa, quanto mais velho o dente, há uma dificuldade inerente e uma capacidade de multiplicação menor. Portanto, no meu ponto de vista, a melhor época ainda é o dente de leite. Mas, em resposta ao seu seguidor, ao nobre seguidor, sim, é possível coletar em fases mais adultas. Com esses contratempos que eu citei, do envelhecimento celular. Tem outra mãe perguntando. Não sei se ficou claro, mas Ficou muito claro. Se vale a pena armazenar as células troncos do dente, se já estiver armazenado células tronco do cordão umbilical. Excelente questão. Dessa criança. Muito inteligente. Essa questão é crucial porque ela tá num campo muito difícil, doutora Érica, porque mesmo nós, sendo profissionais ligados muito à área científica, muitas vezes a gente às vezes as opiniões nossas estão beirando a área comercial e a área técnica. Embora comercialmente o nome é igual, célula tronco mesenquimal do tecido de cordão, e o outro nome comercial, célula tronco mesenquimal da polpa de dente, ou seja, tudo é igual, tudo é a mesma coisa, pode fazer um que substitui o outro. Eu faço analogia de uma história muito bonita, que é a área de antibiótico terapia. O primeiro antibiótico a surgir no mundo foi a penicilina, foi descoberto pelo Alexander Fleming. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, começou a surgir os outros grupos. Ventos. Acabou a história da penicilina, porque os remédios mais modernos vão substituí-lo. Depois de 100 anos dessa história, o que aconteceu? A penicilina existe, Tá falhando aí também, Thiago? Tá. Deve ser a conexão do Dr. Nelson mesmo. Isso. Lá, você dá uma... Aí entra. Acho que ele saiu agora. Eu acho que ele vai pedir novamente, né? Vai. Não é por esse, né? Não, tá aceito também. Eu acho que a gente pode ir seguindo, né? Então vamos. Depois eu peço para ele repetir novamente essa analogia que ele estava fazendo. Essa pergunta para responder essa dúvida dessa seguidora. Bom, vamos lá. Outra dúvida. Olá. Doutor. Olá. Acho que você vai ter que voltar um pouquinho. Vai ter que voltar um pouquinho. Mas... Vai ter que voltar um pouquinho, tá. Porque perdeu uma boa parte. Tá, eu vou tentar. Provavelmente a questão do antibiótico, eu estava falando, né? O mundo. Dá uma voltadinha na resposta, porque ela, voltando à pergunta, ela queria saber se ela já coletou a célula-tronco do cordão ao nascimento da criança e se ela precisaria estar coletando novamente do dente decíduo. Porque eu estava comentando sobre a questão comercial e a questão técnica, né? A questão comercial parece que tudo é igual, né? Porque a célula-tronco do tecido é mesenquimal. A célula-tronco do sangue da polpa
é mesenquimal. A célula-tronco do tecido adiposo também é mesenquimal. Então, em termos comerciais, parece que está tudo no mesmo balaio. E aí eu estava fazendo uma analogia, não sei se foi aí que cortou, sobre o antibiótico. Foi aí, foi aí. Por mais que o Alexander Fleming tenha descoberto o antibiótico penicilina no começo do século passado, e os cientistas posteriormente lançando vários e vários antibióticos, falaram que aquilo ia deixar de existir, hoje, depois de 100 anos de história de antibiótico terapia, qual o antibiótico talvez um dos mais importantes ainda? A penicilina. Por que eu falo isso? Porque eu acredito piamente em vários conceitos baseados em diferentes artigos e diferentes autoridades nessa área, de que cada célula-tronco vindo de um tecido tem uma característica biológica. Embora as pessoas falem o mesmo nome, está errado. Porque cada vez mais os estudos de terapia celular têm falado que a célula-tronco do tecido X, inclusive marca diferente, possui crescimento diferente e, portanto, vai formar tecidos de afinidades diferentes. E sendo muito prático nesse assunto, a célula-tronco da polpa de dente, por exemplo, ela tem uma afinidade, e para quem trabalha na área sabe que durante a sua ontologia, durante sua evolução, a proximidade com o tecido neurológico o faz crer, tecnicamente, que ela tem uma formação para tecido neurológico com muito mais qualidade que outras células-tronco, né, de mesenquimais. Em resposta a essa seguidora, o que eu digo é: coletar célula-tronco da polpa de dente não está coletando a mesma célula-tronco mesenquimal do tecido do cordão. Eu posso garantir. Afinidade diferente, formação diferente e marcações diferentes. Portanto, e indo também, em segundo ponto, o número de células para diferentes doenças, eu acredito que seja importante, desde que tenha acesso a essa tecnologia, poder fazê-lo. Olha só. Espero ter esclarecido a dúvida dessa seguidora, né? Doutor, como é feito o transplante dessas células-tronco mesenquimais? Praticamente eu estou quase que numa prova de especialidade. Tá vendo? Quantas dúvidas importantes. E peço também que o Thiago me ajude, porque são perguntas pesadas. Essa é uma pergunta complicada, porque eu vou te falar um negócio. Vamos pensar assim: a célula-tronco mesenquimal, ela tem duas grandes bases teóricas para o seu uso. Um grupo acredita que essa célula pode virar diferentes tecidos, que essa célula-tronco pode virar alvéolo, essa célula-tronco pode virar um endotélio, essa célula-tronco pode virar osso. E existe outro grupo que consegue provar que o importante não está nessa transformação celular, mas nos produtos que ela libera. Isso é muito bonito. Ou seja, não é só aquela transformação local, ou seja, aquela coisa de pensar que entra no pulmão, vai encostar num alvéolo e vira alvéolo. Não. O que provavelmente, e acredito muito nesse segundo grupo, é que várias substâncias que são liberadas por essas células numa função que eles dizem parácrina, ou seja, são substâncias que agem nas células locais, provavelmente é um caminho muito brilhante para que essas funções diminuam a inflamação, diminuam a fibrose e aumentem a capacidade da regeneração do próprio tecido local. Então, ou seja, baseado nessas duas vertentes, você pode ver que eles agem usando topicamente. Por exemplo, quem quer buscar o pulmão, muitas vezes até fazem instilações locais, na traqueia mesmo. 2, por exemplo, quem tem uma lesão tendínea, às vezes coloca no local. E 3, quando você acredita, às vezes, numa função parácrina, ou seja, ou até endócrina, que a gente chama, ou seja, ela libera e age no corpo de forma sistêmica e não só no local, você vê também trabalhos fazendo o quê? Uma infusão endovenosa, como se fosse uma transfusão. Então, as fontes são muito variadas, é vertente de estudo atual, mas eu acredito que
eu não consigo defender uma vertente à outra. Baseado na sua história, que eu acabei não ouvindo, me perdoe, Érica, eu acredito muito nessa vertente primária, que é aquele uso na própria traqueia, sabe? Porque existe um campo de células-tronco que são muito variáveis entre a traqueia e até os bronquíolos finais e alvéolos finais, onde esse acesso mais fácil acaba tendo resultados muito promissores. E quando eu falo promissores, obviamente eu não quero aumentar, não quero colocar na área de milagre, mas é o que os estudos têm mostrado. Doutor, as células mesenquimais podem ser expandidas quantas vezes? Olha, não. Quando a gente entra na definição, você vê, né? O nosso corpo humano, ela surgiu de uma célula só, que é um ovo. Nossos pais formaram o ovo da mãe e o ovo do pai, juntou, formou uma única célula. Depois disso, o que veio? A formação de mais de 10 trilhões de células e formou os anos 50. Então, e o nosso corpo humano, dentro de toda essa filosofia científica, ela é formada por tecidos que não têm nenhuma alteração cromossômica, ou seja, Tiago? Acho que ele travou, né? De novo? Oi? Acho que ele travou de novo, né? Novamente. Tem algum risco, Tiago, nesse processo de expansão? Não, então, complementando o que o Dr. Nelson estava explicando, né? Tem trabalhos que explicam que foram feitos mais de uma expansão celular. Então, por exemplo, 14 vezes, né? 14 repiques que nós falamos, pega de uma garrafinha, transforma em duas, de duas vira 4, né? Então, é algo exponencial. Então, o que nós temos que prestar atenção durante o processo de expansão celular é a modificação genética das células, né? Então, por isso é muito importante fazer todo aquele protocolo que eu citei anteriormente, que é a citogenética, a marcação celular, a diferenciação em outros tecidos, né? Então, por isso que você pode expandir várias e várias vezes. Você não tem um número certo. Eu não tenho um número certo, mas sempre prestando atenção nessa qualidade das células, né? Nesses testes que nós temos que fazer pós-expansão celular. Voltou. Mais uma vez, desculpa, gente. Não sei o que está acontecendo, que eu estou com a velocidade aqui altíssima na internet, mas não sei o que está acontecendo. Mas, desculpa, eu cortei porque eu não peguei o que foi falado até agora. Enfim, é para continuar ou o Thiago estava falando? Não, eu expliquei para ela, né, Dr. Nelson, que existem protocolos de expansões celulares dos repiques, né, que nós fazemos. Só que sempre prestar atenção nos testes pós-expansão, que é a citogenética, a marcação celular, né, e a diferenciação de outros tecidos. Você está correto. É o que eu estava falando, né, que embora o corpo humano tenha 10 trilhões, ou seja, foi resultado de bilhões de divisões. Acontece que a gente não é Deus. Né? O corpo humano foi feito perfeitamente. Né? Então, a gente está fazendo expansão de células em laboratório. Então, as células são divididas de forma artificial. Então, como nós estamos longe da perfeição, que é o corpo humano, nós estamos levando isso para dentro de um laboratório, doutora Érica, o cuidado é extremo. E qual o cuidado extremo? É evitar que essas células tenham alguma desformação, ou seja, alguma divisão que leva à formação de um DNA errado, de um cromossomo errado. Além disso, é o perigo da contaminação bacteriana e viral. Então, são dois pontos cruciais nessa jogada. É dividir com que o DNA fique estável e sem contaminação. Então, quanto menos divisões para atingir 10, 20 milhões de células, é melhor. Teoricamente é indefinido, mas na prática não é prudente fazer múltiplas passagens, ou seja, múltiplas divisões, a ponto de incorrer ao risco de uma alteração genética. Não sei se você concorda comigo, Thiago, em relação a isso. Isso.
Exatamente. Doutor Nelson, tem algum estudo na utilização da célula-tronco no combate contra o Covid-19? Tem uma seguidora perguntando. Muito legal. Isso é interessantíssimo, porque quando estourou a pandemia, né, na China, que foi o ano passado, obviamente, no começo do ano, eu até falei em algumas entrevistas, acabei deixando de falar, e você colocou de novo, essa seguidora pôs de novo esse assunto muito importante, porque uma das linhas de pesquisa da célula-tronco mesenquimal é o efeito anti-inflamatório, que provavelmente é o que ajuda o tratamento em diferentes doenças, inclusive doenças pulmonares. Sim. Mas, em relação ao Covid-19, o que nós aprendemos? Que a Covid-19 ela tem duas fases, a doença. A primeira é a invasão do vírus. E a segunda é a tremenda tempestade inflamatória causada por esse vírus, e não pelo vírus, mas simplesmente pela resposta imunológica do nosso corpo. Sim. Então, e os chineses que começaram esses protocolos, posteriormente os americanos, vem mostrando que a infusão de células tronco mesenquimais parece diminuir e frear esse processo inflamatório exuberante, ou seja, descontrolado. Esses protocolos estavam começando aqui no Brasil, por sorte. A situação brasileira parece estar melhor, pelo menos é o que eu tenho sentido no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho Sim. na linha de frente. Então, e com isso, esses protocolos têm diminuído a entrada de pacientes. Mas eu acredito muito, não só na Covid, mas no processo anti-inflamatório e analgésico da célula-tronco mesenquimal, nos sinalizadores que eles liberam na região onde deve receber o tratamento. Doutor Nelson, Oi. Uma dúvida, que inclusive essa dúvida é de muitas mães aí, com os tratamentos de fertilização in vitro, aumentam a prematuridade pelos filhos gemelares, né? Qual que é o número mínimo de semanas que a mãe deve estar para ser permitida a coleta, quando é do cordão? Tá. A permissão legal para coleta de cordão onde não há doença envolvida, ou seja, a mãe não tem uma doença para uso e o bebê não tem doença para uso, são 32 semanas. Isso é a lei, para quando não há problema envolvido. Quando você tem protocolos envolvidos em tratamento, onde tem um paciente, é possível, nesse caso em particular, doutora Érica, em situações de doença, é possível quebrar essas barreiras legais, obviamente, sob sentido experimental e sob autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Que é o caso, por exemplo, de doenças pulmonares do recém-nascido quando tem precocidade no nascimento. Porque uma coisa é precocidade de 36 semanas, 35. Outro problema é quando nasce com 26, 27 semanas, 28. Isso é uma outra realidade. Mas hoje, se o Stefano tivesse nascido hoje, seria possível? Se Porque fosse, há 6 anos atrás não foi possível. Se fosse de uma hora para outra, provavelmente eu faria emergencialmente uma solicitação para a Anvisa e deixaria o material pelo menos separado para pré-estocagem. Tá bom. Não sei se a senhora entendeu. Sim, sim, perfeitamente. Porque perfeitamente. não põe em risco nem a mãe, nem ao pai, e nem também eu escondi o material da academia científica. Né? Uhum. Vamos ver. Doutor, mais uma dúvida. Qual o risco de não dar certo esse crescimento celular? Boa. Se fizer tudo sob controle, tem esse risco mesmo assim? Olha, eu vou falar um negócio, eu vou ser muito, muito técnico, muito sincero. Não há nenhum tratamento. Nós temos um minutinho aqui para acabar, doutor. Nem isso. Eu quero sair daquela coisa de que tudo dá certo, entendeu? Olha, não tem risco, pode tomar uma simples dipirona que ninguém passa mal. Isso não existe na medicina. É possível ter algumas coisas. O que a gente faz lá na criogênese? Nós temos protocolo, então o sucesso é muito elevado, acima de 90%. Mas prometer que nada dá errado, nesse mundo,
eu não entro nesse tipo de promessa, tá? Eu estou sendo curto, né, por causa do tempo. Eu teria várias explicações para dar em função disso e vários artigos que mostram isso. Bom, doutor, eu vou deixar uma mensagem que eu venho pensando muito nisso. Até uma frase do Sheikh Mohammed, que é o atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes, que a palavra impossível não está no dicionário dos líderes. Que não importa quão grandes são os desafios, que uma forte fé, determinação e atitude os superarão. Isso é a ciência. Muito bom. E muito obrigada a todos. A vida merece todas as chances também. Todas as chances. Todas as chances. Vamos aí acenar e levantar essa bandeira de preservar as células-tronco, sejam elas de cordão umbilical ou da polpa de dente descido, que é o meu caso, que eu não consegui coletar na primeira fase. Na primeira chance. Então, sempre tem mais uma chance. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Dr. Nelson. Obrigada, equipe toda da Criogênesis. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Todos nosso agradecimento a quem esteve nos ouvindo até agora. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Silvio falou o quê? Encerrar.